Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu fiquei passada, atarantada, quando a minha mãe me deu aquela notícia. Você viu quem voltou a morar aqui na casa do lado, Monique? A Regina, lembra dela? Claro que lembro, mãe, mas é sério? E ela veio sozinha? Ou a família veio toda? Segundo a minha mãe, a dona Regina tinha vindo com a família toda. Marido, filhos. Essa foi a parte da notícia que mais mexeu comigo. Saber que o César, filho dela, também tinha voltado. Quando nos mudamos ali para aquela casa, algum tempo antes, eu era bem novinha, não devia ter mais do que, 14 anos. E a família dessa dona Regina já morava ali do lado fazia tempo. Como eram vizinhas de cerca, minha mãe acabou fazendo amizade com ela. E eu, mesmo sendo ainda tão novinha, acabei me encantando pelo filho mais velho dela. Naquela época, o César já devia ter uns 17, talvez até mais. E é claro, por conta da nossa diferença de idade, ele nunca me deu muita abertura, não. Nunca nem se aproximou para conversar, até porque a seus olhos eu devia ser uma criança. Só que a gente não manda no coração, mesmo sendo tão novinha. Resultado, acabei me apaixonando. Foi a minha primeira paixão. Eu não podia vê-lo, que já começava a suspirar. Era a paixão mais infantil que se possa imaginar. E como era um rapaz bonito, ele vivia enroscado com alguma mulher, sempre. Ele não namorava com nenhuma sério. Eu prestava atenção, mas em compensação era difícil vê-lo sozinho. Olha, se eu disser que não sentia ciúme, não estaria sendo sincera. Ficava me mordendo de dor de cotovelo. Mas, depois de um certo tempo, a gente acaba se acostumando, né? Para mim, era normal vê-lo de beijos com outras meninas. O tempo foi passando, eu continuei com aquele sentimento ali, o tempo todo, até porque não tinha o que fazer. Via ele praticamente todos os dias. Era difícil, né? Tirar da cabeça uma pessoa que a gente vê toda hora. Chegou num ponto que eu já não sabia mais se era amor, se era paixão ou fixação. Repito, ele nunca me olhou assim com algum interesse. Primeiro pela idade, né? Logo que completei 16 anos, lembro que ele começou a namorar sério, uma moça. E acho que essa foi a época em que eu mais sofri. Porque ela vivia ali na casa dele. Os dois ficavam namorando ali na frente. Da janela de casa, eu acompanhava o romance dos dois. E como já entendia um pouco mais as coisas, já não era mais aquela mesma menina de 13, 14 anos, comecei a sofrer de verdade, sofrer por amor. Quem usava muito essa expressão, sofrer por amor, era minha mãe. Quando comentava com o pai que alguma pessoa estava triste porque tinha terminado um relacionamento. Era assim que eu me sentia, viu? Apesar de nunca ter havido nada entre mim e o César. Acho que ele nem sabia da minha existência. Dos meus sentimentos, então, nem se fala. Às vezes, eu me perguntava se ele, sabia que eu existia. Porque ele nunca teve olhos para mim. Nunca teve assunto comigo, nunca. Olha, ele ficou namorando essa moça durante um tempão. Depois, largou dela. Aí começou a namorar outra e, no fim, essa outra acabou engravidando dele. Quando eu soube, olha, eu fiquei arrasada. A dona Regina tinha estado ali em casa e contou para minha mãe que ia ser avó. Para ela uma coisa até normal,
que a menina que o César estava namorando tinha ficado grávida. Imagine como que eu me senti. Era toda feliz, já que era seu primeiro neto, e eu ali acabada, sabe? Chorando por dentro. E para aumentar ainda mais aquele sufoco, o César acabou trazendo essa fulana para morar com ele ali na sua casa. Ou casa da mãe, né? Pensa na minha dor de cotovelo. Eu não entendia porque sofria tanto, sendo que nunca tinha acontecido nada entre a gente. Na verdade, ele mal me cumprimentava, mal me olhava na cara. Por isso eu não entendia. E por conta desse amor, um amor completamente sem razão de ser, eu deixei de aproveitar muita coisa nessa vida. Tudo teria sido mais fácil se eu tivesse me apaixonado por alguém da minha idade. Sabe, algum colega de escola, por exemplo, ou mesmo ali de onde a gente morava. Mas não, tive de me encantar justamente por alguém mais velho e que agora ainda por cima tinha uma dona e que nunca deu a mínima para mim. O filho deles acabou nascendo, dali um tempo, mas eles não ficaram juntos muito tempo depois disso. Eu acho que antes da criança completar 1 ano, ela foi embora dali da casa dele e não demorou muito para o César começar a circular com outra menina a tiracolo. No fim, essa outra acabou indo morar com ele também. Sei que não foi ali, na casa da dona Regina. Eles acabaram alugando uma casa e depois disso eu o via bem pouco. No fundo, acho que foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Porque só mesmo ficando sem vê-lo, eu teria alguma chance de tirar esse homem da cabeça. Eu praticamente nem o via mais depois que ele alugou aquela casa. Juro, tudo que eu mais queria era virar aquela página. Como eu pedi a Deus para colocar alguém especial no meu caminho. Sabe, alguém que me fizesse esquecer aquela paixão sem futuro. Volta e meia, no entanto, ele aparecia ali na casa da mãe para almoçar. E sempre com a mulher junto. E de fato, eu podia ficar 1 mês, 2, 3 meses sem vê-lo, mas bastava vê-lo de novo para já sentir aquela falta de ar. Depois de um tempo, a mãe dele se mudou dali com o pessoal todo. Através da minha mãe, eu soube que eles tinham comprado um apartamento e se mudado para lá. Já aquela casa, colocaram numa imobiliária para alugar. Depois disso, nunca mais vi os nossos vizinhos. Nem o César, é claro, né? E foi a melhor coisa que me aconteceu. Quem sabe assim, eu tivesse forças para esquecê-lo de verdade. Passou o tempo. Quando completei 24 anos, comecei a namorar um rapaz que tinha conhecido lá perto do meu trabalho. O Walter era um cara muito bacana. E há tempos vinha me fazendo convites para sair, me pedindo uma chance para namorar, até que eu resolvi arriscar. Eu gostava dele. Claro, não era aquela paixão arrebatadora. Ele não fazia eu sentir aquele friozinho na barriga que a gente sente quando está muito apaixonada, né? Por alguém. Mesmo assim, fomos seguindo com o nosso namoro e, sabe, aos poucos eu fui me dando conta de que talvez ele pudesse ser aquela pessoa que eu sempre pedi a Deus, né? Quem sabe? Ele gostava de mim, disso eu tinha certeza. Era super carinhoso comigo, atencioso. E eu sabia que podia confiar nele de olhos fechados. E foi nesse momento da minha vida que a minha mãe me deu a notícia. Sabe quando você está assim, bem tranquila, numa fase boa, de repente, minha mãe vem e me joga aquilo na cara. A dona Regina tinha voltado a morar ali na casa do lado,
eles tinham pedido a casa de volta para a imobiliária quando venceu o contrato com os inquilinos. Olha, eu fiquei atarantada demais, principalmente porque, segundo minha mãe, o César tinha voltado junto com a família. Pelo jeito, para ele ter voltado a morar com a mãe, era porque o outro casamento dele também não tinha dado certo. Olha, eu até tentei me fazer de durona. Falei para mim mesma que não iria deixar essa notícia me atingir, mas a verdade é que acusei o golpe na mesma hora. Fiquei até sem saber o que fazer. Tudo na minha cabeça virou um emaranhado, ficou confuso. Meu Deus, eu era só uma menininha de 13 para 14 anos quando me encantei por esse homem. E ao longo do tempo, esse sentimento só foi se multiplicando, aumentando dentro de mim. E agora que eu estava bem, vivendo uma fase tranquila da minha vida, estava namorando com um cara bacana, que me adorava, que eu nem pensava mais no César. Eis que ele volta a morar bem ali do lado da minha casa de novo. Olha, eu senti o baque. Fiquei com a cabeça tão confusa, para se ter uma ideia. Depois que a minha mãe me contou aquilo, eu ficava saindo na janela o tempo todo para ver se conseguia vê-lo. Sabe quando você faz uma coisa assim, até de maneira inconsciente? Acabei não vendo o César naquele dia, mas só de saber que ele estava ali perto, isso acabou fazendo um tremendo de um estrago na minha cabeça. Até o Walter percebeu a minha mudança. Até porque a pessoa é de um jeito, de repente fica daquele modo. A pessoa percebe, né? Quis saber o que eu tinha, inclusive perguntou, aconteceu alguma coisa? Eu fui obrigada a inventar uma desculpa. Somente no sábado seguinte é que nos vimos pela primeira vez, eu e César, depois da volta dele. Lembro que eu estava chegando em casa e ele estava brincando com o filho, ali no quintal. O filho daquele primeiro casamento. Olha, me deu uma moleza no corpo todo. A gente se cumprimentou. Ele naturalmente se lembrou de mim, apesar de nunca ter me dado o assunto, né? Atenção. Não sei o que me deu. Até porque eu também nunca fui de puxar assunto com ele, mas me aproximei do muro e perguntei: quer dizer que voltaram à vizinhança? Pois é. Ainda bem que a mãe não quis vender essa casa, né? Ainda bem mesmo. E esse meninão aí, teu filho? Ele confirmou. Disse que tinha a guarda compartilhada da criança. E eu perguntei se ele não havia tido mais filhos, se era só aquele. Ele falou que não. Era só aquele mesmo. Eu então insisti. Então, eu soube que você se casou de novo? Você ainda está casado? Eu? Não. Acabou não dando certo. Até por isso resolvi voltar a morar com o Zé, né? Só que o apartamento era muito pequeno. Aí a gente resolveu alugar lá e voltar a morar aqui na casa. Sabe, ele falou aquilo e me olhou assim de um jeito diferente. Na verdade, me olhou durante um tempo como nunca tinha me olhado na vida toda. E depois fez aquele comentário: nossa, você está diferente. Bem adulta. Bom, o tempo passa, né? Tá mais bonita. Tá namorando? Meu Deus, eu tinha esperado tanto tempo para ouvir aquele elogio. Na verdade, sendo dele, podia ser qualquer coisa, qualquer palavra. E aquilo me sacudiu tanto que eu nem respondi a pergunta. Apenas agradeci pelo elogio. Na verdade, eu nem sabia que ele sabia o meu nome. Foi surpresa para mim. E como não respondi que estava namorando, ele falou: se você estiver sozinha, a gente pode combinar de fazer alguma coisa qualquer dia. O que você acha?
Hoje, por exemplo, você tem algum compromisso? Eu posso deixar meu filho aqui com a mãe? A gente pode passear aí por algum lugar. Sabe quando você espera ouvir uma coisa durante mais de uma década, anos e anos a fio, no entanto, foi obrigada a recusar. Puxa vida, César, eu até gostaria, mas é que nesse momento eu não posso. É que eu tenho uma pessoa na minha vida, entende? Ele fez uma carinha assim, sem graça, e se desculpou. Depois se justificou dizendo que não sabia. Claro que não sabia, né? Na verdade, ele não sabia nada de mim, nem daquela paixão que eu sentia por ele. Há mais de 10 anos, nem isso ele sabia. Mas foi uma coisa até curiosa, porque... Que coisa, hein? Eu tinha esperado tanto tempo por um convite assim. E quando eu não era comprometida, ele nunca se aproximou de mim para falar alguma coisa. Mal me cumprimentava. Claro, né? Não devia imaginar que eu fosse apaixonada por ele. Na verdade, nem sei se dá para dizer essa frase no passado. Porque desde que eu soube que ele tinha voltado, que a minha cabeça estava uma confusão só. Sabe, naqueles últimos tempos eu nem lembrava mais dele. Estava curtindo o meu namoro com o Walter. Mas desde então, a imagem do César passou a dominar meu pensamento de novo. E é claro que isso passou a refletir de forma negativa no meu namoro. Com o passar do tempo, o Walter foi notando aquela mudança em mim. Cada dia maior. Eu já não conseguia disfarçar a minha confusão. E quando estávamos juntos, eu ficava com o pensamento longe e ele notava, claro. O fato é que até tentei. Mas não consegui sustentar o nosso namoro por muito mais tempo. Perto de completarmos 4 meses de namoro e 1 mês da volta do César, precisei conversar com o Walter. Aquilo estava me sufocando. Eu tive de falar que estava confuso em relação a nós dois. E estava mesmo. Então eu fui obrigado a dizer para ele que não queria continuar aquele relacionamento porque não estava legal. E se não estava legal para mim, eu sabia que também não estava para ele. Ele ficou desconsolado, coitado. Mas era até melhor para ele mesmo. Não era justo eu continuar namorando com ele, sendo que não tirava o outro da cabeça. Desde que ele tinha me feito aquele convite, que parece que eu fiquei atarantada. Só que mesmo depois de terminar o meu namoro, o Walter ainda ficou um monte no meu pé. Não tinha como. Eu expliquei para ele, mas ele ficou. Gostava de mim, né? Eu até tinha tentado, mas tem coisa que não dá. Ainda demorou um tempo até conversarmos de novo, eu e o César. E quando isso aconteceu, eu lhe contei que não estava mais comprometida, que tinha terminado o meu namoro. E nessa hora, eu senti que a expressão dele mudou. Sei lá, ele pareceu ter ficado contente. Eu corri até o risco de parecer uma oferecida, mas no fim acabei falando. Se aquele convite que você me fez tempos atrás estiver de pé, a gente pode combinar qualquer coisa. Em resumo, marcamos de sair naquela mesma noite. Enquanto eu me arrumava, parece que passava um filme na minha cabeça. Lembrei de quando nos mudamos ali para aquela casa. Eu era só uma adolescente, 13, 14 anos e tanto, completamente apaixonada, enquanto ele nem notava a minha presença. Só que agora, estávamos prestes a termos o nosso primeiro encontro. Claro que fiquei cheia de expectativas. Imagine,
Mais de 11 anos esperando por uma chance. Pena que para isso, sabe, eu tivesse tido de terminar o meu namoro com o Walter. Porque a última coisa que eu queria na vida era magoá-lo. Só que eu precisava pensar um pouco em mim. Fomos a um lugarzinho ali mesmo no bairro. Ele pediu algo pra gente beber e ficamos ali conversando. Pelo modo como me olhava, ele demonstrava estar bem interessado em mim. Tanto que nosso primeiro beijo não tardou. Ele tomou iniciativa, eu percebi o que ia acontecer e só fechei os olhos. Sabe o que é que você sonhar com uma coisa praticamente a vida toda e de repente, depois de encenar milhares de vezes no pensamento, ele está acontecendo? Só que é tão estranho que é o coração da gente, é tão estranho o que a gente sente, é tão estranho que você acha que vai sentir. Sei lá, ele me beijou. E era um beijo esperado por mim, sonhado. Mas ele veio assim, você acha que muito afoito. E eu que estava tão acostumado com o jeito carinhoso do Walter, quando ele me beijava, aquilo me pareceu assim tão diferente. O beijo de um e de outro. O Walter, ele me beijava assim com mais carinho, com mais sentimento. Já o César foi aquela coisa assim, voraz, afoita. Só que mesmo assim, não ficamos só nos beijos. Desde o começo eu sabia que ele queria muito mais que apenas um beijo. E como eu tinha esperado por aquele momento a minha vida toda. Quando ele me chamou, eu fui. Eu talvez devesse ter tentado, pelo menos tentado, me controlar um pouco mais. Mas me deixei levar. E acabamos indo a um motel. Só que, do mesmo jeito que o beijo, tudo ali naquele motel aconteceu de uma maneira... Primeiro que foi tão rápido. Sei lá, ele já veio pra cima de mim assim... Sabe a pessoa quando parece que tá morrendo de fome? Tirou minha roupa. E, sei lá, eu acho que em menos de 3, 5 minutos no máximo, já tinha acabado. Sabe, eu não sei explicar. Mas eu esperei tanto por aquele momento. Mas tanto, eu esperei... Sei lá, eu esperei um dia de princesa, sabe? Com o meu príncipe encantado de 11 anos. Então, sempre que eu sonhava com a gente ali na intimidade, eu tinha uma imagem, assim, do que ia acontecer e... Sabe, não foi nem parecido. Não foi. Tudo aconteceu assim, muito rápido e uma forma nervosa, assim. Chegamos, ele pediu uma suíte, ele já veio pra cima de mim, assim. Tudo assim, rápido. Eu esperava muito mais daquele momento. Esperava muito mais da nossa primeira vez. E tinha esperado tanto. Que valia a pena alguma coisa mais romântica, mais acontecer. Meu Deus, eu tinha imaginado tanto. Só que a verdade é que quando aconteceu, não foi nem perto daquele que eu tinha sonhado. Sei lá, além de tudo, ele fez amor comigo assim, sem demonstrar muito carinho. Sabe quando o homem pensa só em si? Não liga para a vontade, para os desejos, para a resposta da mulher? Olha, fiquei frustrada demais. Não vou mentir. Completamente decepcionada. Eu talvez tenha tido expectativa muito grande em relação a ele, né? Principalmente aquele momento, e por isso me frustrei.
Era tão bonito nos meus sonhos e foi tão sem graça, tão apressado quando realmente aconteceu. Pensei que fôssemos ter uma nova chance, quem sabe dali a pouco. Mas ele já foi me chamando para a gente ir embora e já começou a se vestir. Foi tudo tão surpreendente para mim do começo ao fim. Apesar da minha frustração, imaginei que quando saíssemos de novo, tudo fosse diferente, mas não. Tudo aconteceu exatamente igual. Na segunda, na terceira, na quarta, até que me dei conta de que era aquilo mesmo. Ele era afoito, apressado. Não me tratava com o mesmo carinho que o Walter me tratava. Isso para não dizer que não tratava com carinho nenhum. Foi inevitável eu ficar comparando os dois. Meu Deus, eu tinha perdido mais de 11 anos da minha vida sonhando com esse homem, querendo estar com ele a todo custo, e quando finalmente acontece, eu me dou conta de que não era nada do que eu imaginava. Talvez por isso a minha frustração tenha sido tão grande. Só que por outro lado, sempre tem um lado bom, né? Foi bom ter acontecido. Assim eu podia tirar esse homem de vez da minha cabeça, porque agora eu tinha tido a prova. Não era uma pessoa que tinha comentado comigo, não era ele dizendo que era assim o assado. Eu sabia do jeito que ele era. Foi da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta vez, exatamente igual. Insosso, rápido, apressado, sem carinho nenhum. Olha, a impressão que me dava é de que ele nem sabia que eu estava ali. Por isso que eu digo que, por um lado, foi até bom. E foi mesmo. Sabe, para virar a página. E dessa vez virar mesmo. Fui eu que decidi que não teríamos mais nada um com o outro. Até porque, se for para me frustrar, me decepcionar toda vez que a gente sair, melhor deixar de lado, né? Pena que perdi o namorado que eu tinha. E ainda por cima, o magoei, coisa que eu não queria. E tudo para quê? Por nada, né? Depois eu me arrependi de ter terminado com ele. Mas ao mesmo tempo, eu precisava viver aquilo ao lado do César, para, repito, poder virar de vez aquela página, para olhar para ele do jeito que ele é. E não do jeito que eu sonhava. Ele não era nada daquilo que eu imaginava. Talvez até por isso, seus relacionamentos não duraram muito, né? Meu Deus, eu desperdicei mais de 11 anos da minha vida sonhando com um cara que não era nada daquilo que eu imaginava. Foi a frustração que me fez abrir os olhos, clareou meus pensamentos, me fez sentir e perceber que eu só perdi meu tempo. Porque ele não era, nem de longe, o homem da minha vida, do jeito que eu imaginava.